Gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais uma live devocional, e que você e a tua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque graças a Deus nós estamos aqui. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui 1151 vezes. Então eu creio que o Senhor está aqui nos sustentando, para que todas as almas que cheguem até aqui o Colo na Videira sejam abençoadas, sejam instruídas por Ele. Tudo que nós fazemos aqui no Colo na Videira é por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Só que andar com Ele, para Ele, nem sempre é fácil, né? Para a nossa natureza humana. Mas se você se enche da natureza divina, a sua natureza humana é vencida. Você sabia disso? O apóstolo Paulo escreve sobre isso. O apóstolo Paulo fala. Vocês estão escutando bem aqui, pessoal? Que a carne luta contra o espírito. O que é a carne? Carne é a natureza humana. Ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Mas o espírito sempre vence a carne. Mas para que o espírito vença a carne, a gente tem que se encher desse espírito, como você enche o tanque de gasolina. Você acredita que a gasolina daquele posto é boa? Que bom. Mas você precisa o quê? Encher e usar. Encher e desfrutar. E quando você enche, vai esvaziar e você enche de novo. E vai esvaziar e você enche de novo. Então esse é o movimento que nós cremos, que é o que está escrito na Bíblia, que faz com que a gente ande na nossa semana que está começando agora, não como órfão, mas como filhos de Deus. Não com uma religiosidade, mas com a certeza da presença de um Deus vivo, que é eficaz. Que você possa dar mais um passo na sua intimidade com Jesus. Um Deus que te ama incondicionalmente, que transforma você, que usa você para transformar a vida de outras pessoas. Jesus, muito obrigado por mais uma live devocional. Jesus, se a tua presença não estiver aqui, não faz sentido. Nós cremos que o Senhor está aqui. Não me deixa falar por linguagem boa de sabedoria. Cai por terra aqui agora toda vaidade, todo orgulho, qualquer necessidade da minha natureza humana. Apenas a tua palavra, incendiando, enchendo cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa onde você esteja. O fato é, você veio até essa live para Deus encher você. Encher o quê, Bruno? Você vai ver agora. Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Enquanto você que está aí no gravado, um beijo no teu coração. Vou dar bom dia para quem está aqui ao vivo. Tem alguém pela primeira vez? Tati DBO, Provérbios 18, 14. Escrevam para mim aí, para eu poder fixar, por favor. Márcia Feitosa, como é que vocês passaram o final de semana? Gente, tem uma novidade sobre podcast. Eu vou contar no final da live, não deixa eu esquecer. Uma novidade importante, que muda um pouquinho a agenda. Obrigado, Nilvinha. Vou fixar a Nilvinha aqui. Muito obrigado. Não deixa eu esquecer de falar, não. Uma novidade sobre provérbios. Sobre o podcast. Tudo começa com P, né? Podcast. Colo na Videira. Dar voz aos testemunhos. Eles têm um ajuste de rota. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Então, assim como a Samara, escrevam aí, cara. Se engaja aí. Eis-me aqui, Jesus. Dá nome para esse Senhor. Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Escreve aí. Eis-me aqui, Jesus. Eduardo Martini, Dina, Jenny Freitas, Nilvinha, Tati DBO, Helenice. A paz, irmão, eu aprendo tanto ouvindo você. É o Espírito Santo falando com você. A gente é só um canal, mas obrigado pelo carinho. Dina, Girlene, _ Roma. Falar conosco, Jesus. Aí já a menina que tem a visão do reino, né?
Fala conosco. Não quero só que você fala comigo. Fala conosco. Ou seja, fala com todo mundo. É a pessoa que tem a visão do reino. Pão nosso. Não é pão para mim. É pão nosso. O Pai não é meu, é nosso. É a visão de reino. Glória a Deus por isso. Lari, Cláudio Antunes de Porto Alegre. Não tem ninguém aí pela primeira vez? Só tô vendo a galera das antigas aí. Não tem ninguém pela primeira vez? Já disparou o dedinho no coração? Já convidou alguém? Já pegou e falou assim: Senhor, usa o meu dedo. Aí você pega um aviãozinho e manda para alguém. Manda para alguém. Entendeu? Lucas Tatu, Wilka Siqueira, Oderley Gama, Shalom Cabonati, Shalom Adonai. Nós podemos dizer Adonai. O que é isso, Bruno? Deus. Nós podemos dizer. Nós podemos dizer. Muitas pessoas têm medo de dizer Deus. Até hoje. No mundo, sabia disso? Daqui 33 dias vamos estar em Israel. Senhor, faz do teu jeito. Seu jeito é perfeito. Encha cada pessoa aqui, Jesus. Provérbios 18. Já oramos, já demos espaço para Cristo. Abre o teu coração. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Eu vou ler de novo para você. Salomão escreveu Provérbios. Salomão, inspirado por Deus, escreveu: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Na outra tradução aqui diz, estou lendo na King James: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, a sua doença. Mas um espírito ferido, quem o suportará? Isso aqui é antes de Jesus. Então, antes de Jesus, Deus está dando a letra de que o que sustenta o ser humano em plenitude é o seu espírito. Então, pensa comigo aqui, ó. Nós somos, eu acho que vocês estão escutando bem, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E nesse versículo, Deus está dizendo para nós uma situação assim, de enfermidade, de doença. E aí, meditando nessa palavra, o Espírito Santo me faz ver de que, como nós somos corpo, alma e espírito, essa doença ou essa enfermidade que está sendo falada aqui nesse versículo, obrigado, Tati, ela pode ser uma enfermidade, uma doença na alma, como pode ser no corpo. A alma são as nossas emoções, nosso cognitivo. Então a gente pode ter uma enfermidade, uma doença na alma e no corpo, ou nos dois. Mas a sustentação, a solução está onde? No espírito. Então ele está deixando o espírito abatido, não pode suportar as doenças da alma e do coração e do corpo. Quem está entendendo isso? Pelo amor de Deus, tem gente ainda que está dando uma dormidinha aí, não é possível? Hein? Vamos rampar essa live em nome de Jesus. O espírito do ser humano está abatido desde a queda. Desde a queda do homem, quando o próprio homem, ser humano, se afasta de Deus, ele já fica com o espírito dele abatido. Em essência, abatido. Já mandaram os checked aí. Então, Salomão escrevendo isso daqui: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem pode suportar? Então, um espírito fortalecido, um espírito forte, pode
suportar as doenças da alma e do corpo. Quantas pessoas você não conhece que está passando, por exemplo, a Wilka Siqueira, que está aqui com a gente, passou pelo câncer, se enchendo do espírito, cuidou do que tinha que cuidar do corpo, estava ali com médicos que Deus colocou, e o que sustentou ela foi o fortalecimento do espírito. Então, todo mundo aqui dessa sala quer um espírito forte. Escreve aí, eu quero um espírito forte. Escreve aí, eu quero um espírito forte. Olha o Dani Nakamura. O Dani Nakamura está aqui com a gente. Há 7 anos ele está aprendendo. Ele luta contra o câncer. E o que faz ele estar aqui? É o espírito dele, buscando se encher de um outro espírito. Eu quero um espírito forte. 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 Por isso que Eliseu falou isso para Elias, 2 profetas. Elias passando o bastão para Eliseu. Eliseu, eu estou indo para a melhor parte. Eu vou empacotar aqui, vou para a melhor parte. Eliseu, o que você quer? Eu quero porção dobrada do espírito. Eu quero um espírito forte. E aí quando a gente olha para a nossa pequenez, quando a gente olha para o que a gente faz, todo mundo aqui faz xixi, todo mundo aqui dessa sala, Lucas Tatu, faz tatuagem. Lucas Tatu, que é tatuador, eu, Bruno, jumento, a gente faz xixi, a gente faz cocô. É ou não é? A gente come. Pausou. Travou. A vitória é grande. A primeira coisa quando travar as coisas na tua vida, você já tem que falar, a vitória é grande. Voltou. Travou. A vitória é grande. Ainda que você não saiba como vai ser, mas você já pode declarar. Porque do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. Se você descer um pouquinho desses versículos, travou a live. E eu estou declarando a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, travou, a vitória vai ser grande. Vai destravar pessoas aqui nessa live. No mundo espiritual. Então presta atenção. Aí eu fiz a seguinte pergunta aqui no meu devocional. Escreve aí no seu devocional. Te engaja a ter um papel e uma caneta. Espírito forte é igual. Pode ser do homem? Nós, seres humanos, eu estava falando isso quando travou a live. Nós somos pequenos. Então um espírito forte não é eu que crio um espírito forte. Um espírito forte, a Bíblia nos mostra isso. Um espírito forte não é por força própria. Não é porque você é bonitinho, bonitinha. Não é porque você é homem ou mulher. Não é porque você mora em Recife e aí você recebeu. Ou puxa, eu vou botar no 4G aqui. Espero que ninguém me ligue. Então um espírito forte não parte de nós. Um espírito forte parte de Deus. Porque nós somos feitos a partir de quem? De Deus. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. O espírito que todo ser humano tem, o espírito todo mundo tem aqui. Esse espírito precisa ser forte. Por isso que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, mas Deus dá a letra para como ser forte e como ser corajoso. Meditando na minha palavra de dia e de noite e transbordando, compartilhando com alguém. Porque quando você vem para a Bíblia, você está se enchendo do Espírito de Deus.
Então, o espírito forte não pode vir da gente, vem somente de Deus. Por isso que Deus, na sua perfeita obra, 2000 anos atrás, chega para Jesus. Pera aí, filho, eu já vou. Chega para Jesus chega para nós e fala assim: olha só, eu não vou deixar vocês sozinhos. Por isso que Jesus disse assim, pessoal da live, se você crê que eu vivo, receba essa palavra. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, ou outro Auxiliador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Nós nunca estamos sozinhos quando estamos andando com este Espírito. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, quando Salomão escreve esse provérbio, aqui ainda não tinha plenitude para o ser humano. Por isso que eu falo que nós estamos na melhor geração. Presta atenção, velho. Aqui não tinha se cumprido a grande promessa de Deus, que antes do fim dos tempos Ele iria entregar para a humanidade o Espírito dele, que é o Espírito forte. Só Deus é forte. Por mais que você tenta ser forte, acordando 4 horas da manhã, tomando banho gelado, pedalando 100 km, por mais que você tente fazer tudo aí, tudo, você nunca vai ser forte. Só existe um que é forte. Agora, este que é forte, ele não fica apontando para você que você é fraco. Pelo contrário, ele aperfeiçoa você quando você aceita, quando você reconhece que você é fraco. Davi falou: Senhor, me faz ver a minha fraqueza, me faz ver o quão frágil eu sou. Salmos 34. Para quê? Para que o poder de Deus, que tem um espírito forte, que é forte, possa aperfeiçoar Davi, possa aperfeiçoar o apóstolo Paulo, possa aperfeiçoar o Bruno, a Nilvinha, a Vandéia, todo mundo que está aqui. Então, quando você se sentir fraco, quando você estiver fraco, fraca, cheio de problema, a solução já está dada aqui. Você precisa correr para os braços do teu Pai que estás nos céus e falar: me encha. E aí às vezes Ele vai dizer: eu vou te encher, mas primeiro eu preciso que você se esvazie. Se esvazie das coisas do mundo e vem se encher da minha presença. É o que nós falamos aqui, a mesma coisa, há 1151 lives, 1151 dias, cara. No mesmo livro, na mesma solução. Então presta atenção. Quando o povo de Israel saiu do deserto, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e colocou eles no deserto, eu estava meditando no final de semana nessa passagem. Deus está lá em Êxodo 14, um pouquinho antes do 14, na verdade. Antes da travessia do Mar Vermelho, o que Deus fez? Deus falou o seguinte: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus disse assim, olha, vou ler desde o início. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus não os levou. Deus não os levou por um caminho mais perto. É isso que a Bíblia está dizendo. O que eram os filisteus? Eram povos contrários, eram povos que acreditavam em outros deuses, eram povos inimigos. Então, por proteção divina, Deus colocou eles numa rota mais distante. Aí como é que isso aqui se aplica para o agora? Se você está colado na videira e você percebe que você está caminhando um caminho que parece que é mais distante,
Muitas vezes é o próprio Deus que quer você nesse caminho mais distante, porque se for mais perto, pode ser que ele te perca, pode ser que você se prejudique. O povo de Israel, se saísse do Egito por um caminho mais perto para chegar na terra prometida, eles iriam encontrar nesse caminho mais perto um povo guerreiro, cheio de soldado, e eles eram escravos. Por mais que eles saíram do Egito já organizado como um exército. Moisés sabia guerrear, liderar, e Moisés instruiu o povo de uma forma que eles saíram organizados como um exército, mas eles não eram guerreiros ainda, eles iriam ainda aprender a ser guerreiro, eles eram escravos. E aí Deus faz isso, por quê? Aí o próprio Deus disse, para acontecer que vendo a guerra o povo não se arrependa e queira voltar para a escravidão, voltar para o Egito. Só que quem tinha essa palavra? Moisés. O povo não. Quem tinha intimidade com Deus era Moisés, o povo não. O povo mostrou na história, quando você estuda toda a história, de que o povo não queria falar com Deus diretamente, o povo queria um intermediário, o povo queria Moisés. E tem gente que quer Moisés até hoje. Ou seja, tem gente que ainda quer, até hoje, intermediários. Tem gente que vive só buscando profeta aqui na terra. E não buscando Deus vivo no quarto. Vive buscando revelação, só revelação para a vida pessoal. E não vem buscar, antes de tudo, a revelação da palavra de Deus. Cuidado com isso, se é você. Cuidado com isso. Então preste atenção. Moisés tinha essa certeza. Por isso que na hora que eles vão para um caminho mais longe, o que acontece quando eles vão para um caminho mais longe? O próprio faraó do Egito falou, eles estão rodando que nem... Eles estão perdidos no deserto. Deixa eu ir lá pegar eles. Vou matar eles. Arrumou toda a tropa para matar o povo de Israel no meio do deserto. Mas Deus já estava preparando ali um grande milagre, que foi a travessia do Mar Vermelho. Mas só foi um grande milagre porque eles andaram em um caminho que não faz sentido. É como você pegar o Waze está falando, vá para cá. E aí Deus está falando, não, vá para lá. Um dia eu escutei de uma pastora, não lembro quem que foi, que ela falou que andar com Deus é como você andar com o Waze e o Waze sempre falando, redirecionando rota, redirecionando rota, redirecionando rota, redirecionando rota. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do ser humano. Ele mesmo disse, os meus caminhos são mais altos que os seus. Mas ele não fala isso com soberba, pelo contrário, ele fala isso com amor. Vem pra cá, ande nos meus caminhos, por mais que você não entenda, por mais que não faça sentido em alguns momentos, ande comigo e verás com seus próprios olhos que valeu a pena. Não tem uma pessoa na terra que decidiu viver nos caminhos de Deus, que chegou depois e falou, me arrependi. Que verdadeiramente andou nos caminhos do Senhor, ninguém vai chegar e falar para você, eu me arrependi. Todo mundo vai falar, glória a Deus. Todo mundo vai dar glória a Ele. Eu passaria tudo de novo que eu passei na reconstrução do meu casamento. Tudo. Por mais que foi duro. Tudo. Então talvez você esteja exatamente nesse momento, onde você não esteja entendendo as coisas. Mas se você estiver colado na videira, Deus não vai te desamparar. Só que até você ver com os próprios olhos isso, você precisa fortalecer o seu espírito, senão você vai se abater. O povo de Israel vivia abatido a cada dificuldade que eles enfrentavam. Falta de água, falta de comida, falta de provisão, falta de direcionamento, indo para o caminho mais longo, andando mais longe, sendo que existia um caminho mais perto. O espírito deles se abatiam. Mas o espírito de Moisés, por mais fraco que Moisés também era, assim como nós, ele se fortalecia dia após dia. Por quê? Porque Moisés tinha um negócio chamado a tenda do encontro. O que é isso? Ele tinha um momento com Deus todo dia. E esse momento com Deus, essa tenda do encontro, foi providenciada por Jesus Cristo. Anote isso, por favor, velho.
a tenda do encontro foi providenciada por Jesus. Sabia disso? Jesus providenciou a tenda do encontro até a volta dele, até a volta do Cristo, que vai ser a melhor parte. A gente pode viver na terra como no céu. Como? Tomando posse dessa tenda do encontro. Abrindo o teu coração para receber essa tenda do encontro. Deus quer ter um encontro com você essa semana todo dia. Aí você pode dizer assim: Bruno, eu tô lendo a Bíblia todo dia. Eu tive várias experiências com Deus, mas parece que eu tô fraco. Eu continuo lendo a Bíblia todo dia, meditando na palavra todo dia, mas parece que eu tô fraco. Tá faltando talvez oração. Mais oração. Bruno, mas eu tô orando, então talvez esteja faltando jejum. Deus vem falando comigo isso. 3 disciplinas espirituais que precisam caminhar juntas: Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum. Jejum, Bíblia e oração. Fala sobre jejum, por favor. Deus não me trouxe aqui para falar de jejum agora, mas o jejum é quando você decide se abster de algo aqui na terra. Acho que eu fiz uma aula sobre isso, está gravada sobre jejum. Mas quando você decide se abster de algo aqui na terra, que a sua natureza humana gosta muito, para que você possa crescer no espírito e mostrar para a sua própria natureza humana que quem comanda é Cristo na tua vida. Então, o jejum, ele em essência é quando você quer crescer espiritualmente. Eu quero crescer a minha relação com Jesus. Jesus mesmo disse que vocês farão quando o noivo for tirado. Questionaram Jesus sobre o jejum. Quando o noivo for tirado, quando ele mesmo for tirado dos discípulos naquela época, eles vão jejuar por saudade de mim. Então o jejum eu não faço, eu Bruno, eu não faço para... Eu tomo muito cuidado para não fazer jejum para ter apenas um direcionamento de Deus. Eu preciso, em essência, antes de ter o direcionamento de Deus, porque Deus vai direcionar. Deus é um Deus que direciona. Tá? É característica de Deus direcionar a gente nos melhores caminhos. Então, eu tenho meditado sobre isso há muito tempo. E a horas eu esqueço, horas ele me faz lembrar, graças a Deus. A essência do jejum é eu avançar mais na minha relação com Jesus, ao ponto de ser mais parecido com Ele. E não para ficar buscando apenas bênçãos, não apenas para ficar buscando direcionamento dele. Vou para o emprego A ou B, fecha esse contrato, abre esse contrato, vou para A. Claro que nós precisamos disso, mas isso ele vai prover. É que às vezes a gente busca só isso e não busca a essência da palavra de Deus, que é o quê? A essência do chamado de Deus para nós. Ser mais parecido com Jesus. Quando nós aceitamos esse chamado, quando a gente diz sim para esse chamado, que não é nosso, é Ele que nos chama, é Deus que te chama, o chamado é Ele mesmo. A essência do chamado é ser mais parecido com Jesus. Quando você é mais parecido com Cristo, quando você busca através da Bíblia, da oração e do jejum, ser mais parecido com Jesus, aonde você pisar, os caminhos vão abrir. Quando você busca ser mais parecido com Jesus, você vai trabalhar melhor. Quando você busca ser parecido com Jesus, você vai poder ajudar a pessoa sem esperar nada em troca dela. Porque você já tem tudo, que é Cristo. Então ser mais parecido com Jesus é o chamado. E aí durante o caminho ele vai guiar você para as coisas específicas da sua rotina. Quem entende isso, gente? É porque às vezes a gente busca coisas específicas para a nossa rotina e esquece de buscar a primeira coisa de eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero tratar a minha esposa, a Bruna, como Jesus trataria ela. A gente conversou ontem na mesa sobre isso. Eu quero poder conversar com um amigo como Jesus conversaria. Eu quero fechar um contrato com um cliente como Jesus faria.
Eu quero tratar uma pessoa que me trata mal como Jesus trataria. E esse é um aprendizado eterno nosso, até a volta dele. É um aprendizado constante. Então, quando você cola na videira, não tem esse negócio de assim, eu sou, como eu falava, eu sou jumento mesmo. Eu sou jumento, mas tenho que ser manso, eu não posso ser desgovernado. Porque se eu tô colado na videira, a videira é mansidão, então eu não posso ser desgovernado. E se eu estou sendo desgovernado, eu preciso resolver essa treta com Cristo. Eu preciso ter a tenda do encontro com Ele, falar com Ele sobre isso. Falar, Jesus, a minha vontade é de esganar aquela pessoa. Jesus, a minha vontade é de pegar e quebrar o pau. Você pode dizer isso para Ele, porque já está aí dentro de você. Aí você vai dizer, Jesus, pelo poder da Tua graça, me transforma, porque se você não me transformar, se o Senhor não agir, eu vou agir de forma desgovernada. Eu não consigo, por isso que a Bíblia diz, os frutos do Espírito é o quê? Mansidão. Não estamos falando de Provérbios 18, 14, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Por quê? Por causa disso daqui, Porque Jesus entregou isso daqui, para nós. Gálatas 5. Aqui. O fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito. Não é o fruto do Bruno, não é o resultado do Bruno. As pessoas podem ver a Mari, nossa, como a Mari, por exemplo, um dos frutos aqui, é amor. Poxa, como a Mari é uma pessoa amorosa, a Baliestre que está aqui. Como a Mari é uma pessoa amorosa. Não, ela não é amorosa, é o Espírito que está dentro dela. É o Espírito que ela se enche, que faz com que ela seja amorosa. Toda a honra, toda a glória é dele. Mas o ser humano adora dizer que a glória é dele mesmo. Eu peguei a Mari só como exemplo. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a mansidão não vem do Bruno. A mansidão não vem da Gigi Correale. Não. Vem do Espírito que ela está se enchendo. Agora, vai ter dia, eu vou, Bruno, e tem dias que você não é manso? 1 milhão de dias. Mas era muito mais antes de Jesus. Eu venho experimentando um avanço sobre isso. Mas eu preciso, e desejo e preciso de mais. Então, se você no final de semana, de repente, se desconectou totalmente dessa fé, e agora você se sente culpado, em nome de Jesus, que você seja convencido pelo Espírito de Deus a não se sentir culpado, mas de decidir que esta semana você vai fazer uma semana diferente, com Jesus, por Jesus. Aí você percebe agora que não é fanatismo, é solução, é a única solução que existe. Não é fanatismo. É porque se você não se encher de um espírito que é único, que é forte, você vai se abater em algum momento. Vai entrar uma doença em algum momento. Meu pai na fé perdeu a esposa. Meu pai na fé perdeu a esposa de câncer de mama. E Deus falou para ele por que ele levou permitiu o câncer. E depois levou. Por quê? Porque não tinha perdão. Ela não liberava perdão. E ela era colada na videira, mas não liberava perdão. Se há alguém aqui nessa sala que não libera perdão para alguém e está sofrendo, você precisa liberar perdão. A falta de liberação de perdão causou nessa pessoa, a esposa do meu pai na fé, é testemunho público, então a gente pode dizer aqui, um câncer. Os nossos hábitos que não são saudáveis, os meus hábitos que ainda não são saudáveis e que precisam ser saudáveis, pode gerar um câncer lá na frente, uma doença. Isso é muito sério, cara. Então a gente precisa dar um basta. E isso é fé na prática. Percebe? Que não é uma fé religiosa, uma fé burocrática, uma fé que fica assim... Não, mano. É uma fé que tem
que vai estudar a palavra, que pega o ensinamento e vai ter a atitude de Cristo. Cara, eu preciso liberar perdão para alguém, eu vou liberar perdão. Eu vou liberar perdão. Por quê? Olha, por mim eu não liberaria perdão. Eu perdoo quem abusou da minha vida. Eu perdoo os abusadores. Mas não por mim mesmo, mas por Jesus. Jesus habita em mim, Ele manda, pede, me ensina, me orienta, me direciona a perdoar. Então eu preciso fazer. Bruno, mas você não sabe o que fizeram comigo. Rapaz, eu sei disso. Eu também fui abusado. Relaxa. Como relaxar, Bruno? Olha a ferida que está em mim. Então, você vai continuar vivendo como o povo de Israel. Deus está te chamando para a tenda do encontro. Ele vai fazer você uma nova pessoa. Ele vai fazer você nascer de novo. Ele vai jogar no mar do esquecimento todos os seus pecados. Ele vai te lançar no mar do esquecimento todas as suas feridas. Tem pensamento que eu nem tenho mais, que eu tinha antigamente e não tenho mais. Por quê? Porque Ele me limpou. É fruto do Espírito. Então é muito lógico essa fé. Ao mesmo tempo que muitos falam que é ilógico, ela é lógica. Se é fruto do Espírito e Deus quer me dar esse Espírito, é fruto do Espírito o domínio próprio, e Deus quer me dar o Espírito, eu preciso ter domínio próprio. Se eu não tenho, está faltando algo em mim. Seja obediência, seja disciplina, seja mais amor por Jesus. Algo falta em mim, não é em ninguém, para que eu possa colher deste fruto. Então a nossa geração é uma geração que fica querendo colher fruto, atrás de fruto, de quê? Profissional, para ter dinheiro, para ter liberdade financeira, isso aí. Mas ninguém quer abrir mão das suas próprias opiniões. Sabe que vai ter algum momento que você vai ter que falar assim, eu abro mão de querer dar a minha opinião, porque eu não vivo sobre a minha opinião. Eu vivo sobre o que está escrito na palavra de Deus. O que Deus diz sobre determinada coisa, o que Deus fala, está falado. Quem sou eu para dar minha opinião? Às vezes as pessoas pedem, Bruno, dá sua opinião. Eu não vou dar minha opinião. Por quê? Porque Deus não me chama para dar minha opinião. Deus me chama para levar a palavra dele que já disse. Ô Jesus, por favor, se há alguém nessa sala que não esteja entendendo nada, que está mais perdido, que segue em tiroteio. Ô Jesus, por favor, faça o seu efatá. Abra os ouvidos dessa pessoa. Você já parou para perguntar por que os discípulos não tinham doença física? Os discípulos de Jesus? Jesus, junto com seus discípulos, os discípulos viam Jesus curar cego, paralítico, fazia coxo andar, cego andar, surdo ouvir, cego ver. Um dia o Espírito Santo me mostrou isso na pandemia. É porque Jesus estava ensinando os discípulos a não ser mais manco na palavra de Deus. Jesus estava ensinando os discípulos a não ser mais cego da palavra de Deus. Jesus estava ensinando os discípulos a não ser mais surdo da palavra de Deus. Então aqui no Cola na Videira, nós queremos todos os dias aprender a ouvir a palavra de Deus. Começando por mim. Eu sou pior que todos aqui dessa sala. Todos. O que mais precisa sou eu. Só para você ver o nível. Você acha que por que Deus me levantou para tocar o Cola na Videira? Porque eu era o mais destrambelho, irmão. Essa que é a verdade. Não é porque eu sou bonitinho, não. Não é porque eu sou feinho, não. Não é porque eu sou não sei o que, não. Nada disso. Que você essa semana aprenda a andar sobre a palavra, a ver a palavra, a ouvir a palavra. Saia daqui renovado em espírito, que você possa ter uma experiência pessoal com Jesus hoje, que você possa ter uma experiência com Jesus essa semana, e que você possa receber a confirmação de tudo que foi liberado aqui nessa live. Tudo. Andar com Deus, colar na videira, é, por exemplo, quando Deus falou assim, ô Bruno, escreve um livro Vida e Fé, se você quiser me manda um direct. É um livro de coautoria que eu escrevo com outros pastores, pastoras, bispo. Só um jumento aqui no meio, aqui no capítulo 3.
Mas quando Deus mandou eu escrever, eu falei assim, eu não tenho condições de escrever. Eu gosto de número. Eu não escrevo. Mas quem vai te capacitar sou eu. Quem faz sou eu, não é você. Então andar com Deus, sempre você vai andar em caminhos que não faz sentido. É isso aí. Não faz sentido pegar essa rota mais longe. É isso aí. E deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, deixa eu dar um testemunho rápido aqui pra vocês. Uma parte de um testemunho, né? Eu espero que um dia contar todo o testemunho que vai ainda ser construído por Jesus. Podcast Cola na Videira. Eu vou contar uma mudança aqui pra vocês, mas eu queria que você não só ouvisse essa mudança, já vou terminar aqui o devocional, não só você ouvisse essa mudança, mas que você possa plotar, ou que você possa pegar e trazer para a sua rotina diária, para que você possa trazer aí para a tua vida diária. Então eu espero que o que vai ser liberado aqui você possa aplicar aí. Presta atenção, porque eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, e Ele te trouxe até aqui. Isso é um fato. Ninguém cola na videira, Jesus disse, se não for chamado pelo Pai no mundo espiritual. É isso que eu creio. Eu creio assim, antes, eu já sei quem são fulano, ciclano, beltrano, todo mundo que vai estar aqui na live, ó. Antes da live acontecer, Deus já sabe. Eu já sabia que você ia estar aqui. Há um mês atrás, Deus colocou no meu coração o projeto, a retomada do podcast do Cola na Videira. A gente tem um podcast do Cola na Videira desde o início da pandemia, mas a gente fazia em casa, eu e Bruna. Quem é das antigas lembra. A gente colocava só lá no Spotify, por áudio. Beleza. E aí a gente parou com o podcast. A gente nunca foi para estúdio e tudo mais. E aí, Deus, há uma semana, há um pouco mais de um mês atrás, Deus colocou no meu coração de dar voz aos testemunhos. E aí a gente fez o que agora eu posso dizer para vocês, que é a primeira temporada do podcast Dar Voz aos Testemunhos. O podcast Cola na Videira, Dar Voz aos Testemunhos, finalizou a primeira temporada. Finalizou, Bruno, a primeira temporada. Então hoje não vai ter podcast ao vivo. Deus pediu uma mudança, houve uma mudança de rota aí. E aí eu fiquei tão feliz tipo assim, eu não queria mudar essa rota. Vou ser bem sincero pra vocês. Poxa, começou o podcast agora. Toda segunda-feira às 8 horas da noite, ao vivo. E eu não queria já mudar. Só que Deus mandou. Aí eu, compartilhando com a Bruna falou, Bruno, nós vamos mudar. Se Deus mandou, nós vamos mudar todas as vezes que for necessário. Ainda que tenha pessoas que não entendam. Ainda que tenha pessoas, Dani Nakamura, Tati DBO, ainda que tenha pessoas que olhem para isso e fale assim para você. Mas você está mudando de novo. Ué, mas você acabou de começar, agora vai vir para cá? Porque Deus mandou. Mas será que... Aí sempre vai vir aquela vozinha, mas será que você não ouviu errado a voz de Deus? Vai vir essa voz no teu pensamento, às vezes não é nem de ninguém. Você mesmo vai vir um pensamento negativo. Você mesmo, não vamos dar crédito pro inimigo aqui não. Ele existe, mas ele já sabe o fim dele já. Mano, por favor, velho, eu não quero mais que ninguém fale comigo sobre o inimigo, cara. Essa que é a realidade. Por favor, meus amigos, Oderlei, todo mundo que tá aqui, eu tô falando isso de forma pública. Eu não quero mais saber. Não quero mais saber. Por quê? Porque o Espírito Santo faz... Não dê mais voz para quem já perdeu há muito tempo. É o nosso pensamento negativo mesmo, com base nas nossas crenças. Meu pensamento negativo é Lu Maimuna. Por quê? De novo, a Lu acompanhou esse de perto. Pois é assim. Então, eu estou contando algo que é uma mudança na nossa agenda aqui da semana, mas também é algo que já está sendo um testemunho, que eu sei que ainda tem outras etapas, que ainda também não sei exatamente o que vai acontecer, mas que eu já desejei compartilhar aqui com vocês para que você aplique para a tua semana. Aonde isso te aplica? Aonde isso aplica na tua semana? Deus está pedindo para você mover e você não moveu ainda com medo da aprovação das pessoas.
Nós não necessitamos da aprovação de ninguém. Você não necessita da aprovação de ninguém. Você precisa apenas obedecer o direcionamento de Deus. Muitas vezes a gente não obedece porque a gente quer a aprovação de pai, de mãe, de marido, de esposa, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora, é claro que se você é casado, por exemplo, a gente eu e Bruno, a gente só vai se os dois estiverem alinhados, senão vai dar uma bagunça dentro de casa. Então presta bem atenção. Tem coisa nova chegando, glória a Deus por isso. Então, Tati, presta atenção. Não é fácil, muitas vezes, você ser obediente a Deus. Não é fácil, cara. Não é fácil. Dá vontade de desistir, dá cansaço, mas o que precisa? Provérbios 18:14. Fortalecer o Espírito que vem dele. O Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu, fala com o Espírito do homem, do ser humano. E essa conexão espiritual com Deus, que é nosso Pai, que tem nome, Jesus Cristo, faz com que a nossa alma se aquiete. Faz com que nosso corpo reaja. Ou haja. Faz com que o haja luz aconteça. Então, finalizamos hoje a primeira temporada do podcast Escola na Videira, Dar Voz aos Testemunhos. Não acabou o podcast. É só a primeira temporada. Vai vir a segunda. Quando é que vai vir a segunda, Bruno? Deus ainda vai falar pra gente aqui a data, tá? Mas tá próximo. Acredito eu, tá? Não é uma certeza absoluta. Deus vai preparar tudo. E a vozinha sempre vem, né? A vozinha desgramada. É você que tem que preparar. É você que tem que fazer. É você que tem que organizar. É você. Ah, e grita, é você. Isso. Não quero viver dessa maneira. É loucura viver da maneira que a gente está propondo aqui, que a Bíblia propõe. Loucura para o ser humano. Ei, solta as armas. Renda-se. Eu vou logo falar assim. Eu não vou nem falar para você se arrepender. Eu vou falar, renda-se à mensagem de Cristo. Se renda. Eu me rendo por inteiro. Não é assim? Então, Bruno, você vai ter que finalizar aqui, vir pra cá, dar um stop aqui na primeira temporada. Queria a primeira temporada, dá um stop, vai vir a segunda. Calma, relaxa, deixa que eu vou te mostrar dia após dia. Mano, sexta-feira eu tinha informações X. Sábado eu tive outras, domingo eu tive outras. E Deus veio dando... na verdade, desde segunda passada, quando a Lu Maimuna veio aqui gravar o podcast, o testemunho dela, se você não assistiu, você precisa assistir. Desde que ela veio pra cá, na segunda-feira, Deus foi dando um pouco por dia, um maná de cada dia sobre esse assunto do podcast. E aqui é só uma forma para tentar te ensinar, você aplicar aí na tua rotina, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Vocês entendem isso, pessoal? Então, a gente vai dar um stop. Vamos se encontrar no Zoom. Depois eu dou mais informação para quem estiver no Zoom. Vamos se encontrar no Zoom. Tá? Eu vou avisar lá nos stories e no Telegram sobre o nosso encontro no Zoom dessa semana. Tá bom? Vambora? Então, primeira temporada finalizada, vai vir a segunda temporada. Tá bom? Amém? Quem sai com uma direção de Deus aí? Quem sai com algo novo dessa live? Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Diante de tudo que foi liberado desde o início da live, o que você aprendeu? Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter esse raciocínio. Todo mundo, viu? Dani Luz, Tati DBO, o Delay, Margarete, Viviane. Se vocês saírem daqui sem a consciência do que você aprendeu, eu me rendo por inteiro. Check it. Espírito Santo, faz. Muda tudo de lugar. Ainda que a gente não entenda, a gente vive contente e satisfeito pela tua presença e não pelo entendimento dos caminhos.
Nós só queremos ter o entendimento de quem Tu és e ter a certeza da Tua presença. O apóstolo Paulo não entendia por que ele estava preso. Mesmo assim, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Reinaldo, Cabral Puto Shirley, olha lá, todo mundo mandando check de quem entendeu. Sai com algo novo daqui. Sai com algo vivo. Acabei de entrar, vou assistindo gravado. É isso aí, garotinha. Vou deixar gravado agora. Aqui no Instagram. E depois eu vou voltar a deixar gravado no segunda temporada sendo preparada pelo Senhor. Vou deixar gravado também no YouTube. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Até amanhã, se Deus quiser, às 8h08 da manhã. E eu vou avisar se vai ter encontro hoje. Vambora? Pelo menos 3 pessoas. Se tiver encontro hoje, quem vem? Um encontro no Zoom, ao vivo. Quem vem? Eu tenho certeza que a Tati DBO vem. Eu tenho certeza que a Wilka vem. A Lu, se não estiver dando aula, ela vem também. Eu venho, olha lá. Tati DBO, eu. Então bora. Quem mais? Wilka, eu falei? Renato Rosa, eu, pronto. Glória a Deus. Fiquem atentos nos stories com o link que eu vou mandar lá e no Telegram. Vou mandar o link lá para vocês entrarem, tá bom? Às 8 horas ao vivo no Zoom, pra gente se olhar nos olhos. Deus abençoe.